O filme começa com o sargento da Marinha Brendan Peckett em depoimento, enfrentando acusações de deserção do dever e negligência de suas responsabilidades. A tenente Ellen o pressiona sobre seu paradeiro em 4 de agosto de 2010. Brendan revela que ele e seu esquadrão estavam no Congo, treinando o exército local para combater rebeldes bem armados financiados por grupos terroristas. Em troca, os soldados congoleses juntar-se-ão mais tarde no Afeganistão. Brendan discorre sobre as circunstâncias que levaram à sua ausência não autorizada. Enquanto treinava o exército congolês, o capitão Nelson convoca Brendan para se encontrar com o coronel Alf, sugerindo uma possível conexão com a transferência iminente de Brendan. A revelação revela que as suas atividades de formação estão temporariamente suspensas, pois são instruídos a levar 10 dos seus homens numa missão especial à República Democrática do Congo. Este desenvolvimento inesperado pega Brendan e o capitão Nelson desprevenidos, já que o Congo deveria estar fora dos limites para suas operações. Apesar das reservas, o oficial garante que possuem autorização governamental para a missão. Com a missão de extrair o proprietário belga da plantação Jean Van Puant e seus trabalhadores, Brendan propõe o uso de um helicóptero para uma evacuação rápida e segura. No entanto, o coronel Alf rejeita a ideia, citando a posse pelos rebeldes de mísseis concebidos para atingir aeronaves que voam baixo. Conforme a equipe se aproxima do local designado, Brendan observa a presença de um caçador europeu chamado Chandler, apesar do perigo, que permanece na área. O capitão Engoba explica que a caça é uma parte significativa da economia local, justificando a presença do caçador. Ao chegar ao local de Jean Van Puant, os soldados o pegam desprevenido, informando da missão de tirá-lo da área. Van Puant, resistente e sem medo dos rebeldes, insiste em ficar, enfatizando o valor sentimental do local construído por seu pai. Apesar de suas objeções, ele é informado de que o pedido não é negociável. Relutantemente, Van Puant concorda em acompanhá-los. Durante a saída, Brendan sente um atirador mirando em Van Puant e o avisa para se proteger. A equipe consegue se esconder dentro de uma van vazia, mas Van Puant é exposto e morto a tiros pelo atirador. Em meio ao caos e às perdas, a tragédia acontece quando 2 soldados perdem a vida durante a missão de extração. A carrinha contentor, inicialmente pensada para ser um simples transporte, revela uma finalidade mais obscura, era utilizada para entregar armas dos Estados Unidos aos militantes Congole. Enfrentando o ataque repentino, o capitão Nelson e o sargento Brendan tomam uma decisão instantânea de buscar refúgio na cobertura das árvores próximas ao longo da estrada. No entanto, o perigo persiste e Brendan é atingido no ombro, caindo em um bueiro e sucumbindo à inconsciência. Ao recuperar a consciência, ele é atendido por Chandler, o enigmático caçador europeu visto anteriormente. Num apelo desesperado, Brendan implora a Chandler que o leve de volta à plantação onde seus camaradas estão localizados. Após sua chegada, Chandler dá a triste notícia: ele é o único sobrevivente. Dentro do santuário da casa de Puant, eles começam a procurar informações ou pistas. De repente, a filha de Puant, Kelly, surge, brandindo uma arma para os intrusos inesperados. Escondida por seu pai durante o confronto anterior, ela responsabiliza Brendan e Chandler pela morte de seu pai. Em um momento de tensão, Chandler consegue acalmar Kelly e revela que ele e o pai dela eram amigos. Estabelecida essa frágil ligação, eles decidem unir forças e partir juntos da plantação, cada um carregando o peso de suas próprias perdas e suspeitas. Enquanto viajam em direção ao refúgio de Chandler, eles se deparam com uma cena sombria: rebeldes sequestram crianças para recrutá-las para suas fileiras. No momento em que são notados, os rebeldes tornam-se hostis, visando-os. Numa tentativa desesperada de sobreviver e proteger os raptados, eles revidam, eliminando a ameaça representada pelos rebeldes. Apesar da aprovação que compartilham, Brendan e Chandler se separam em missões distintas. Chandler está determinado a resgatar as outras crianças sequestradas, movido pelo senso de dever de salvaguardar a inocência. Brendan planeja levar Kelly às autoridades, em busca de justiça pelo trágico fim de seu pai. À medida que avançam, a condição física de Brendan piora. O ferimento à bala em seu ombro esquerdo continua sangrando, minando suas forças. Ele persevera, esforçando-se para permanecer consciente, até que seu corpo sucumbe e ele cai no chão. Levado às pressas para um hospital para recuperação, Brendan acorda com a presença de Richard, um instrutor de atirador e ex-protegido de seu pai. Alimentado por um desejo de vingança, Brendan compartilha sua intenção de localizar e eliminar o atirador responsável pela morte de Van Puant. Compreendendo as complexidades dos atiradores de elite, Richard propõe uma abordagem não convencional. Ele defende que Brendan se torne um atirador de elite, investigando a intrincada mentalidade e os métodos dos atiradores de elite. Ele faz uma oferta para ajudar Brendan em sua busca por vingança. De volta ao escritório do Coronel Alf,
Brandon fica perplexo com a falta de entusiasmo em investigar a emboscada, principalmente considerando que os soldados foram mortos com armas norte-americanas. A tenente Elan Dawenu alinha-se com Wolf, citando restrições de recursos como uma razão para evitar mais investigações. Não querendo deixar o assunto de lado, Brandon se oferece para assumir a investigação pessoalmente, sabendo que seus camaradas morreram em circunstâncias suspeitas. No entanto, sua proposta é rejeitada pelo dirigente. No movimento estratégico, ele convida Elan para jantar, sentindo que ela guarda mais informações do que revela. Durante a conversa, ela revela as limitações da Wenu em se aprofundar nos detalhes da morte de Puant, enfatizando que não é a adversária. Convencido de que há mais coisas no incidente do que aparenta, ele revela sua capacidade de rastrear o atirador. Ela sugere a complexidade da situação, sugerindo que foi mais do que um mero ataque rebelde, fazendo com que Brandon percebesse que a emboscada guarda segredos mais profundos. Determinado a vingar os seus companheiros, Brandon embarca numa missão pessoal. Richard, ao avistá-lo saindo da base, avisa-o sobre sua condição inadequada para a tarefa que tem pela frente. No entanto, ele permanece resoluto. Este momento crucial marca sua decisão de partir, deixando seu posto para unir forças com Chandler e rastrear os rebeldes. Em troca da ajuda de Chandler na localização dos rebeldes, Brandon se compromete a ajudar a resgatar as crianças sequestradas. A dupla segue para um pequeno acampamento rebelde, a próxima parada em sua busca. Aqui, a missão de Chandler de localizar as crianças sequestradas se cruza com a busca de Brandon por justiça. Enquanto observam à distância, os sequestrados estão sendo preparados para serem transportados para outro campo rebelde, onde serão forçados a se tornarem soldados. A cena sombria desenrola-se à medida que os rebeldes descarregam armas, inequivocamente provenientes dos Estados Unidos. Em um movimento tático, Brandon instrui Chandler a descer enquanto mantém uma posição segura. A situação se intensifica à medida que uma execução é iminente. Quando um rebelde está prestes a matar alguém com um facão, Brandon, incapaz de ficar de braços cruzados, entra em ação, eliminando rapidamente a ameaça, iniciando uma cascata de tiros de precisão que despacham os rebeldes restantes. Em meio ao caos, um rebelde se aproxima furtivamente de Chandler, sem ser visto por Brandon. Antes que o insurgente possa atacar, um tiro de franco-atirador perfura o ar, encerrando a ameaça. Para a surpresa de Brandon, revela-se que o atirador é Richard, optando por ajudar Brandon diante de seu perigoso adversário, Mosiello, um fuzileiro naval americano e ex-aluno de Richard, que representa uma grave ameaça. Brandon enfrenta a revelação de que o seu adversário não é um rebelde congolês, mas sim um compatriota americano. Richard esclarece os motivos sinistros por trás da missão, sugerindo que a ordem para eliminar Puant veio de cima. A morte do proprietário da plantação foi orquestrada para silenciá-lo sobre o fornecimento clandestino de armas dos Estados Unidos da América aos rebeldes e ao governo congolês. A conspiração em desenvolvimento expõe uma teia de intriga e corrupção, empurrando Brandon e os seus inesperados aliados para um jogo perigoso, com consequências que se estendem muito além do campo de batalha africano. Enquanto Brandon lida com a revelação perturbadora e questiona Richard sobre seu potencial envolvimento no encobrimento, Richard o tranquiliza sobre suas verdadeiras intenções. Ele explica que, tendo sido treinado pelo pai de Brandon como atirador, ajudar Brandon é uma forma de saldar a dívida. Richard expressa preocupação genuína com sua segurança, especialmente depois de saber sobre a emboscada que custou seus companheiros de equipe. Resolvendo o problema por conta própria, Brandon contata Elan, revelando que identificou o responsável pela emboscada. Ele fornece sua localização deliberadamente, antecipando que, se a conspiração se mantiver, o atirador Masiello descobrirá essa informação, potencialmente implicando Owenio no encobrimento. Determinada a ajudar Brandon, Elan aborda o coronel Wolf. Apesar de seu apelo, Wolf a dispensa, citando os desafios de obter aprovação para uma missão de resgate. Implacável, Elan se voluntaria para resgatar Brandon sozinha. Wolf relutantemente aprova sua missão, despachando 4 homens para acompanhá-la. Sem o conhecimento de Elan, Wolf envia secretamente um esquadrão de ataque, incluindo Mosiello, com ordens de eliminar o americano desonesto. Enquanto isso, Chandler leva os resgatados em um caminhão para fora do Congo para um local seguro. Richard e Brandon, cientes do perigo iminente, aguardam a chegada de Mosiello. Em um gesto simbólico, Richard entrega a Brandon uma arma, uma lembrança do falecido pai de Brandon. Ele incentiva Brandon a usar a arma para eliminar Mosiello, preparando o terreno para um confronto tenso. Elan chega com seu esquadrão, aparentemente com a missão de resgatar Brandon. Os soldados que a acompanham têm
intenções mais sombrias, eliminar Brandon. Simultaneamente, outro esquadrão de ataque está a caminho para garantir a morte de Brandon. A tensão aumenta e Elan permanece indiferente ao perigo até que um tiroteio irrompe, revelando a trama traiçoeira que se desenrola ao seu redor. Pego no fogo cruzado. Brandon se vê enfrentando o mesmo soldado congolês que ele e sua equipe treinaram. Juntamente com Richard, eles travam uma batalha angustiante, eliminando sistematicamente tanto os rebeldes como os soldados congoleses, que se tornaram peões neste jogo mortal. A maré toma um rumo perigoso quando Richard, momentaneamente descuidado, tenta se levantar e é baleado por Moss Yellow. Ferido, mas implacável, Brandon segue em frente, movido por uma busca incansável pela verdade. Seu foco se estreita à medida que ele rastreia o Capitão Sporo Engoba, forçando-o a revelar o cérebro por trás da operação nefasta. Numa revelação chocante, Engoba confessa que o coronel Alpha explorou Puan para contrabandear armas americanas para os rebeldes. Engoba escolheu o silêncio, acreditando que ninguém, incluindo Brandon, acreditaria nas suas afirmações. No entanto, antes que Engoba possa fornecer um testemunho crucial, Moss Yellow intervém, silenciando-o impiedosamente. Brandon perde as provas vitais necessárias para derrubar o Alpha, deixando-o numa situação perigosa, enquanto enfrenta as consequências de uma conspiração distorcida. À medida que o intenso confronto se desenrola, Brandon consegue identificar a localização de Moss Yellow. Com determinação nos olhos, ele mira, pronto para por fim a perseguição mortal do atirador, acertando a mira de Moss Yellow, arranhando seu rosto, mas não conseguindo desferir um golpe fatal. Ambos os adversários se recusam a cederem, ao cair da noite. Recorrem ao uso de dispositivos de visão noturna para continuar seu duelo mortal. Aproveitando a oportunidade, Brandon manobra intencionalmente perto de um tanque de gasolina, atraindo a atenção de Moss Yellow e atirando no tanque, até que ele irrompe em uma explosão de fogo, criando uma distração que cega temporariamente Moss Yellow. Aproveitando isso, Brandon se move rapidamente para um local diferente, escapando da detecção de Moss Yellow. Brandon se aproxima silenciosamente por trás, pegando a arma que Richard lhe deu, num movimento rápido e calculado. Ele finaliza a ameaça com um tiro a queima-roupa. Voltando ao depoimento, ele enfrenta dúvidas sobre as evidências que ligam o Alpha à operação de fornecimento de armas. Apesar de seus valentes esforços, ele não consegue fornecer provas conclusivas. Em uma reviravolta desanimadora, ele descobre que a corte marcial prosseguirá, deixando-o sozinho para lidar com as consequências da missão. Sentindo o reconhecimento tácito dos agentes investigadores de que o Alpha é o cérebro por trás do fornecimento ilícito de armas, Brandon percebe as limitações que enfrentam sem provas concretas. Enquanto Elan desliga discretamente a gravação, Brandon é informado de que, sujeito aos regulamentos, os policiais não podem tomar outras medidas. A mensagem sutil é clara, levando-o a resolver o problema por conta própria. Invadindo a residência do coronel Alpha, ele confronta o policial, revelando em suas fotos a amizade entre o Alpha e Puant. Sentindo a ameaça iminente, Wolf confessa ter usado Puant como canal para canalizar armas dos Estados Unidos da América para os rebeldes e os militares congoleses. Sem saber que Elan e sua equipe estão ouvindo clandestinamente de outra sala, Wolf involuntariamente revela informações que podem ser usadas contra ele. A revelação leva à sua prisão. O Major Gully, comandante de operações especiais, chega imediatamente depois. Ele faz uma oferta pessoal a Brandon para uma nova oportunidade. Brandon trabalhará agora ao lado de Richard, que também está presente para recebê-lo pessoalmente neste novo capítulo. Brandon está enfrentando uma encruzilhada crucial, passando de um soldado enredado em uma teia de conspiração para um novo papel onde ele pode usar suas habilidades para um propósito diferente. Cheio de intriga e perigo, resolve-se com a promessa de um novo começo e de uma parceria que transcende as sombras do passado. Obrigada por assistir. Inscreva-se se quiser ver mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal.